A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 40, que diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que Jesus aqui fala claramente com Pedro. Ele disse a Pedro: Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Ou seja, o Senhor se dirige a Pedro. Estava ali juntamente com Jesus, Tiago e João, não somente Pedro, mas Jesus se dirige a Pedro. Se houvesse vigilância de Pedro, algumas coisas poderiam ter sido evitadas. Se houvesse oração e vigilância, Pedro, com certeza, se estivesse orando e vigiando, não negaria a Jesus. O Senhor me trouxe aqui para te falar. É tempo de orar. Mas não somente orar, é tempo de vigiar. O próprio Jesus vai dizer isso aqui. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, irmãos, ela é fraca, levada ao pecado, porque muitas vezes nós pensamos que nós podemos lutar somente com oração. Não, nós temos que ter vigilância. Não adianta nada, meu irmão, não adianta nada, minha irmã, se você orar e não vigiar, se você orar e não colocar em prática as palavras que o Senhor, Ele designou a sua vida, se você não colocar em prática aquilo que Deus tem falado contigo, não adianta. Você vai observar que primeiro o Senhor fala de vigilância e depois o Senhor fala de oração. Vigiai e orai. Primeiro você vigia, porque com carne não se brinca. Não se brinca com tentação. Se você está vendo que algo está lhe incomodando, saia de perto. Peça ao Senhor misericórdia. Entre em oração, mas primeiro tenha vigilância, porque tem gente que ora, mas não vigia. E quando a tentação vem, ela abraça. E quando a tentação vem, ele abraça. Deus está dizendo, não é somente orar, mas é vigiar também. O Senhor está dizendo para você, o inimigo não vai colocar diante de você pratos ruins, coisas que você não gosta, coisas que você não quer. Ele vai colocar diante dos teus olhos aquilo que ele sabe que pode trazer ao seu coração uma cobiça, um desejo. E o Senhor está dizendo, domine o que está dentro de você, domine esse desejo desenfreado da sua carne, porque a nossa carne grita pelo pecado, meu irmão. A nossa carne grita para pecar, mas nós sabemos que temos o Espírito Santo, nosso amigo, temos o Consolador que nos ajuda e nos mostra o que nós devemos fazer, o que nós não devemos. Declare comigo: a partir de hoje eu não vou somente orar, eu vou também vigiar. A partir de hoje eu não vou somente orar, eu vou também vigiar. Existiram homens de Deus que caíram em tentação porque não vigiaram. A exemplo de Davi. Davi com Batseba. Davi olha e vê a mulher se banhando. Era uma mulher muito bonita, muito formosa. E a Bíblia nos diz que Davi, ele manda trazer aquela mulher para se deitar com ele, mesmo sabendo que ela era esposa de Urias. O que foi que Davi fez? Ele fugiu da tentação? Ele vigiou? Claro que não. Ele não fugiu da aparência do mal. Deus me trouxe aqui para te falar. É tempo de fugir da aparência do mal. Ramanchurabaracantarasto. Sansão também não fugiu da aparência do mal. Gostava de se deitar com prostituta. Confiou em Dalila e nós sabemos o fim de Sansão. E o Senhor está dizendo, não é tempo de brincar com o pecado. Com o pecado você não brinca, Rabandaraia. Você não brinca com a sua carne. Porque a sua carne, ela é fraca. O próprio Jesus disse isso. Quem está dizendo isso não é a irmã Débora, é o próprio Jesus na sua palavra. No versículo de número 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor está dizendo para você, o teu espírito pode estar pronto, mas se você não vigiar com a sua carne, ela pode lhe derrubar. Daramandaraia. Que o Senhor nos guarde das tentações do maligno. Que o Senhor nos ensine a fugir da aparência do mal, que Ele abra os nossos olhos. Quando algo não for de Deus, irmãos, nós temos o Espírito Santo. Nós temos um guia. E Ele nos mostra, o Espírito Santo fala conosco. Ele guia os nossos passos e Ele diz, aqui não.
Não passa daqui. Muitas vezes a gente faz porque quer. Mas não quer dizer que o Espírito Santo não fala. Não quer dizer que o Espírito Santo não direciona. Porque se você é chamado filho de Deus, se você aceitou Jesus na nossa vida, na tua vida, se você tem o Espírito Santo na tua história, é claro que o Senhor vai nos guiar, vai nos mostrar, Ele vai te mostrar, Ele vai me mostrar o que nós devemos fazer. E nós precisamos deixar a nossa vida ser guiada por Ele. E o Senhor está dizendo, eu sei o que pode te causar dano, meu filho. Eu sei o que pode te causar dano, minha filha. Jesus não cedeu às tentações do inimigo. Primeiro ele tentou Jesus no alimento, no físico, na carne. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ou seja, come, você não está com fome. Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando, mas Jesus não cedeu. Jesus estava com o espírito preparado e ele não alimentou a carne naquele momento, porque a carne é fraca. E o Senhor está dizendo para você, não ceda aos desejos da sua carne. José também não cedeu aos desejos da carne dele. A Bíblia nos diz que a mulher de Potifar queria se deitar com José. Armou ali uma armadilha, uma cilada, para que somente ela e José estivessem na casa. Para que desse tudo certo e ela pudesse se deitar com José. Mas José fugiu da aparência do mal. José não ficou olhando, cobiçando. Porque tudo começa no olhar. Os olhos são a candeia da alma, Ramandaraia. Cuidado com o que você coloca diante dos teus olhos, porque se seus olhos forem trevas, se seus olhos se alimentarem do que não presta, o seu corpo será grande treva. Irmãos, tudo começa em um olhar. Pode observar. Você vai comprar uma roupa, você passou na frente da loja, você viu na vitrine, você olhou, você gostou e você quer levar, não é assim? Assim é em tudo na nossa vida, começa no que a gente olha, no que a gente cobiça, no que a gente vê. A cobiça começa através do olhar, foi assim que aconteceu com Davi. Olhou para Batseba, era bonita, formosa, estava ali se banhando, ele viu e ele alimentou o que ele viu. Daramandaraia. Irmãos, não é vergonhoso fugir da aparência do mal. Não é vergonhoso você fugir do que o inimigo tem preparado para você, irmã, porque vão dizer que eu sou fraco, vão dizer que eu sou fraca, e Deus está dizendo, deixa eles falarem, o que importa é você não perder a sua salvação. O que importa é você não perder aquilo que Deus tem para você, porque meu irmão e minha irmã, uma boa reputação é difícil de se construir, mas para sujar uma boa reputação é questão de segundos, e pode ser que ela nunca mais volte a ser o que ela era. O Senhor está dizendo, guarde, minha filha, a boa reputação. Guarde, meu filho, o contato com os céus. Vigie, não alimente a carne porque ela é fraca. Declare comigo, eu vou vigiar. E não vou alimentar a minha carne. Eu não falo de alimentar de comida não, viu, irmãos? Eu falo de alimentar das concupiscências da carne, dos desejos desenfreados, dos pecados, das coisas que não pode, do adultério, da prostituição, da fornicação, da luxúria, da lascívia, da mentira, de muitas coisas que parecem ser bobas quando nós olhamos. Isso aqui é pequeno, isso aqui pode. Só que todo pecado que é grande um dia iniciou sendo pequeno. Um dia iniciou com uma cobiça, com um olhar. Quantos irmãos caíram e não conseguiram mais se levantar após alimentar os desejos da carne? O Senhor está dizendo, com a carne você não brinca. Ramandarasturamandaraya. Você não brinca porque o diabo não brinca de ser quem ele é. E a nossa carne é fraca. Ela tem uma queda pelo pecado. É normal, irmãos. Nós estamos nesse mundo. E esse mundo jaz no maligno. Nosso corpo é corruptível. A gente só vai estar livre dos desejos da carne quando a gente já não estiver mais na carne, mas estivermos realmente no corpo incorruptível. Mas enquanto estivermos nessa terra, a nossa carne vai gritar pelas coisas que não agradam o coração de Deus. Mas nós precisamos andar na contramão dos desejos da carne. Nós precisamos não alimentar a nossa carne, mas alimentar o nosso espírito. Porque se o meu espírito está forte, a minha carne não consegue ter êxito contra mim. Jesus nos mostra isso quando ele estava ali jejuando 40 dias e 40 noites. Ele se preparou. Ele estava alimentando o espírito. Como é, irmã, que eu alimento meu espírito? É orando, é jejuando, é lendo a palavra, é louvando, é estando em vigilância. Porque não adianta você fazer isso tudo, ir para a igreja, ler palavra, você orar, você jejuar, você consagrar se você não vigiar. Porque a vigilância tem que estar em primeiro lugar, primeiro vigia. Jesus disse primeiro a palavra vigiai. Vigie, depois ore, para que não entreis em tentação.
Primeiro vem a vigilância. Tá lhe incomodando? O Senhor repreende. Eu vou tirar os meus olhos dali. Eu não vou mais olhar. Eu não quero mais saber desse negócio. Eu vou sair desse lugar. Porque Deus, Ele sabe, irmãos. Ele sabe muito bem o que nos incomoda. E Ele sabe muito bem o que o diabo coloca no nosso caminho para que a gente caia em tentação. Porque esse é o intuito de Satanás, é derrubar os escolhidos do Senhor. Ele não quer derrubar aqueles que já estão caídos. Ele não quer derrubar aqueles que já estão fazendo os pecados aí, as práticas não, que estão fazendo a vontade dele. Ele quer derrubar aqueles que estão tentando andar na presença do Senhor. Aqueles que estão tentando fazer a vontade de Deus. É por isso que o Senhor te trouxe aqui para que você vigie. Vigie no seu trabalho, vigie no ministério que você congrega, vigie na sua casa, vigie na sua rua, vigie. Se Pedro tivesse vigiado, muitas coisas teriam sido evitadas. Se Pedro tivesse vigiado e orado, ele poderia ter sido poupado daquele momento de negar Jesus e chorar amargamente. Mas não houve vigilância. E a Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes e chorou amargamente porque não vigiou. Você vai observar que Jesus fala especificamente com ele, Simão Pedro. Pedro, nem por um momento, nem por uma hora pudestes vigiar. Ou seja, nem por pouco tempo, Pedro. Vocês não puderam vigiar, mas o Senhor especifica o nome de Pedro. Porque o Senhor sabe que Satanás estava querendo cirandar Pedro como trigo. Mas Jesus já havia rogado ao Pai por Pedro, para que ele não desfalecesse, para que a fé de Pedro não desfalecesse. E eu vou lhe falar uma coisa, não é diferente com a gente não. Satanás quer cirandar muita gente como trigo, porque ele quer que a sua fé desfaleça. Ele quer que você verdadeiramente desista, Ramandaraia. Mas o Senhor está dizendo, eu te fortaleço e trago essa palavra para te falar, vigie, vigie. Porque nem tudo que os seus olhos acham bonito, nem tudo que o seu coração almeja e deseja, o coração é enganoso. É aquilo que Deus quer para você? Não. O que os meus olhos viram é bonito, não é o que Deus quer para você. Porque o meu coração está cobiçando, não é o que Deus quer para você, o seu coração é enganoso. Nós que servimos a Deus não agimos, irmãos, pela emoção do momento, mas nós oramos e pedimos ao Senhor discernimento para sabermos o que é dele e o que não é. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é bonito diante dos nossos olhos vai ser bom para a nossa vida. Tá pensando o quê? Que Davi se deitar com Batseba não houve uma consequência? É claro que sim. A espada entrou na casa de Davi. E nós sabemos, irmãos, que houve uma destruição terrível. Se não fosse Deus, pela misericórdia, que guardasse a casa de Davi, meu Deus do céu. A gente nem sabe como é que teria terminado aquela história, mas porque Deus teve misericórdia, Davi se humilhou. Mas a espada não deixou de entrar porque Deus perdoou Davi. Então é melhor não cair para que a espada não entre, porque Deus perdoa, mas a consequência chega. E o Senhor está dizendo, eu não quero ver você sofrendo consequências. Eu não quero ver você passando por dores por causa de pecados, por causa de atos que você não teve vigilância. Vigie e ore, porque o Senhor vai te livrar. Vigie e ore, porque o Senhor vai te proteger e vai te guardar. Lembre-se, tiveram grandes homens que Deus escolheu, que Deus chamou, mas que caíram em tentação por falta de vigilância. O Senhor está dizendo, vigie, porque o pecado, ele depois de consumado, meu irmão, depois de concebido, ele gera morte. Então, em nome de Jesus, não dê lugar ao pecado, mas dê lugar à vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem falou isso foi Jesus. Então, em nome de Jesus, tenha vigilância, porque Deus quer trazer livramento para a sua vida de grandes destruições que o inimigo estava armando contra você. Vigie, porque Deus vai dar o livramento para você e para sua casa e para a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra, Pai. Te agradecer por esse alerta, porque isso aqui é um alerta do Senhor. E o Senhor só alerta aos filhos que o Senhor ama, Pai. É porque o Senhor tem um propósito conosco. É porque o Senhor nos chamou para a salvação, que o Senhor nos alerta através dessa palavra, dizendo, vigie. Cuidado com os pratos, cuidado com o que o inimigo está colocando diante de ti, porque grande é o propósito maior que eu tenho contigo do que os pratos que o inimigo está colocando no seu caminho, porque o inimigo veio, meu irmão, se não para matar, minha irmã, roubar e destruir, e ele quer destruir os planos de Deus, ele quer destruir os projetos de Deus, e Deus está dizendo, vigie para que ele não consiga ter êxito. Ore, esteja em oração, esteja em vigilância, porque Deus quer te livrar de realmente dores futuras. Deus quer te livrar de dores que o inimigo queria realmente que você viesse a viver. Se você vigiar, a sua casa, a sua família vai ser livrada, porque
porque não somente você, mas os seus receberão livramento, porque não foi somente Davi que foi tocado pelo pecado, que foi tocado realmente por aquele ato, mas a casa de Davi pereceu realmente, passou por adversidades e por lutas, passou por dores por causa do pecado. Se Deus não tivesse misericórdia, a casa de Davi teria sido toda destruída. Davi se arrependeu, mas a espada entrou, porque a consequência chega. Então é bom que a gente não pegue, que a gente não entre em tentação, que a gente não deixe o inimigo vir a consumar, a fazer aquilo que ele tem feito, que ele tem buscado, que ele tem arquitetado contra a nossa vida. O Senhor nos alerta porque ele está realmente bramando como o leão, o diabo está bramando como o leão, procurando a quem tragar, mas o Senhor é maior, que possamos fechar as brechas através dessa palavra e ter vigilância. O Senhor, toma aqueles que estão te aceitando, Jesus, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lança, meu Pai, nas profundezas do mar. Que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. O Senhor está fazendo coisa nova na vida dessa pessoa a partir de agora que está te aceitando. Pai, vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, Jesus, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Toma, meu Pai amado, cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas se for para a glória do Teu nome, faz um milagre acontecer, dá testemunho para o Teu povo contar, liberta, cura, restaura, restitui, para a glória do Teu nome, Jesus. Ô Senhor, eu venho te pedir, meu Pai, vai curando aqueles que precisam de cura, vai libertando aqueles que precisam de libertação, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo todo o laço, que tudo que o inimigo armou, arquitetou, planejou, caia por terra, Pai. Eu profetizo sobre as nossas vidas vigilância, Pai. Vigilância, meu Deus amado. Vamos orar, mas também vamos vigiar, Pai. Abra os nossos olhos para a gente saber o que é prato do inimigo, o que não é, Senhor. Nos abençoa, nos prospera, meu Pai, esteja conosco, nos livrando de todo e qualquer mal, Pai, que o inimigo não consiga causar dano na nossa vida, porque o Senhor é maior, Pai. Vamos dar ouvido ao teu alerta. Senhor, continua conosco, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço por essa palavra, por esse alerta, em nome de Jesus. Amém. Declare comigo: o meu Deus está me alertando e eu vou vigiar. O meu Deus está me alertando e eu vou vigiar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra, em nome de Jesus, declare amém.